Opa, e aí, beleza? Pessoal, vocês devem entender que eu gosto do Hisoka, então necessariamente eu gosto de protagonista apelão, protagonista anti-herói. Eu gosto de protagonistas assim, entendeu? Mas eu leio tudo de tudo, né? Eu gosto também do protagonista heróico, né? É meio que uma história clichê, né? Mas eu gosto, né? Então por isso que agora estão mudando aqueles protagonistas, em vez de deixar só heróico, eles estão deixando uma história um pouco fodida pra gente se aproximar do protagonista. Mas não é isso que eu tô fazendo. Eu não vou, hoje esse top 5 aqui não é de protagonista heróico e nem talvez eles podem até ser considerados anti-heróis. Mas eu decidi trazer 5 manhwas de protagonistas que eles são poderosos, mas eles ocultam seus poderes porque eles sabem que se eles contar isso pode morrer. Eles ocultam de alguma forma, eles têm que ocultar, né? Então, mas eles são muito poderosos e vão evoluindo conforme a obra. Eu tenho muito manhwa antigo assim, mas eu decidi trazer esse top 5 aqui porque eu gostaria que vocês acompanhassem dos novos também, entendeu? Os antigos eu acho que todo mundo já viu e a maioria das pessoas não viu também, né? Porque tem muito manhwa nesse nicho. Eu espero que vocês gostem e vamos seguir evoluindo, pessoal. Me desculpe, mas as minhas habilidades são automaticamente maximizadas. Sem nenhum aviso, há mais ou menos 100 anos atrás, algum jogo macabro veio testar os humanos. No começo, tudo que restava para os humanos era uma morte dolorosa e lenta. Só que com esse evento não natural, fez com que alguns humanos despertassem habilidades. Assim os humanos eles passaram a contra-atacar. Nem todos queriam lutar, mas se não lutasse, eles morreriam. Isso foi mais ou menos há 100 anos atrás. Agora, Jian Li estava indo fazer o exame de despertar. Ele era um gênio entre os gênios. Sempre antes do exame, a escola geralmente fazia um teste para testar para ver se o aluno seria bom no teste de despertar. Li, ele era bom em tudo. Ele era bom em combate, magia, até assassino. E também ele tinha muita vantagem em artes marciais avançadas. Então se ele despertasse essas classes, ele seria um gênio. Até o diretor da escola foi lá pessoalmente para poder presenciar o despertar de Li, mostrando a sua felicidade em achar que ele despertaria uma classe avançada ou uma classe oculta. Dentre 3 dessas classes, ele não pensaria que o Li iria despertar uma classe básica, né? Só que mesmo esse dia ser um dia de comemorar, ser um gênio traz desvantagem. Existem muitos olhares invejosos que esperem muito que você fale. E um figurante que nasceu com tudo resolveu pegar no pé de Li, agorando o seu despertar. Só que ele se manteve firme e resolveu só seguir sua vida. Li precisava muito de despertar uma classe boa para ir para uma escola melhor. Ou ele passaria uma vergonha total na frente de todo mundo, já que todo mundo ali achava que ele era um gênio. No começo foi tranquilo, alguns alunos ficaram chateados por despertar uma classe comum. Só que a rival de Li despertou uma classe avançada de arqueiro dourado, que é uma classe muito boa, então ela, ali naquele momento ela foi declarada uma gênio. Ele sabia que ela era muito boa, então ele não ficou puto nem nada do tipo. Mas o figurante chato que pegava no pé de Li também despertou uma classe avançada. Mas todo mundo ali estava esperando a vez de Li. Os olhos ficaram vidrados nele para saber o que classe ele iria despertar. Mas infelizmente ele despertou uma classe comum. Enquanto todo mundo ali ria dele, a sua mente ficou em choque e começou a devagar para um espaço transcendental. O seu talento ele era tão bom que o sistema não conseguiu calcular o que daria para ele. Então tiveram que mudar o título, dar um título rápido para ele ali, que seria de um talento comum. Mesmo seu talento sendo comum, todos os seus estados estariam no nível máximo. Quando você desperta, você ganha 3 habilidades, e você ainda pode evoluir seu nível e essas 3 habilidades. E as habilidades de Li estavam no nível máximo. Lógico, ele ainda precisava evoluir seu level para as habilidades ficarem mais fortes. Li na frente de todo mundo ali, jurou que ele iria rir por último. Chegando em casa, Li fala para sua mãe que ele despertou uma classe de mago. E sua mãe, com instrução do seu pai, que desapareceu quando Li era criança, resolveu dar um presente para ele. Mas esse presente só seria dado se ele despertasse uma classe de mago. Quando Li abriu a caixa, ele percebeu que lá tinha um pergaminho de troca de classe. Existiam 7 tipos de classes, e Li estava no nível mais baixo do baixo. Mas se ele conseguisse evoluir o máximo possível e depois usasse esse pergaminho, ele teria a chance de pegar uma classe especial. O ladrão do deserto roubou o mundo. Esse mundo foi protegido por 4 divindades. Cada uma delas controlava um elemento. Alguns dos seres humanos eles eram agraciados com essa graça, dada pelos deuses. Só que com o tempo os deuses começaram a ser esquecidos. Mas a maior verdade da humanidade é que elas anseiam por submissão. E por isso, no fim, elas sempre vão se ajoelhar. Pela ganância dos humanos, eles resolveram criar um deus artificial, a qual eles poderiam controlar as pessoas com esse deus. Mas antes que esse ato profano fosse concluído, a base deles foi invadida. Tudo começa 11 anos no futuro. Leon, ele era um órfão que teve que aprender a crescer muito rápido, já que ele perdeu suas memórias e tudo que ele sabe foi que seus pais foram mortos na guerra. Mas por que ele não se lembra como seus pais morreram? Por sorte, ele acabou sendo achado por Marie, que era uma pessoa que criou um orfanato para crianças órfãos de guerra. Leon vivia trabalhando para ter o mínimo de dignidade para levar alimento para os órfãos do orfanato, que compartilhava da mesma dor que ele. Mesmo que tudo ficasse contra ele, ele precisava sobreviver.
nesse bairro tão perigoso que ele vivia, onde as pessoas viviam à beira da morte, pessoas que eram esquecidas por serem pobres. Essas pessoas tentavam sobreviver com o pouco que têm, já que o governo estava sugando eles com aqueles impostos sem fim, tudo para comprar arma para uma guerra que nunca acabava. Vagando em seus pensamentos, algo chamou sua atenção. Os soldados estavam correndo atrás de um ladrão, e usando a sua magia do vento, Leon roubou o ladrão. Ele tinha uma finalidade para fazer com aquele dinheiro. Ele comprou comida para os seus amigos do orfanato, mas a sua felicidade foi interrompida. Soldados do Império, sem amor no coração nenhum, foram cobrar impostos no orfanato. E Leon, com receio deles machucarem as crianças, ele resolveu dar o resto do dinheiro que ele tinha com ele. Mas uma voz que ele guardou em sua mente apareceu ali. E assim que ele viu o rosto daquele homem, as suas memórias começaram a voltar. E tudo que Leon ocultou no seu subconsciente voltou, após ver o homem que matou a sua mãe. Como uma reprise, ele lembrou onde a sua casa ficava. E mesmo naquela bagunça, como algo programado em sua mente, Leon sabia que existia um subsolo. Assim ele lembrou do livro que sua mãe dizia para ele puxar quando ele quisesse respostas. E ele se lembrava de tudo daquele subsolo, menos daquele círculo. Por curiosidade, ele resolveu tocar. E nesse momento ele foi lançado por um mundo astral, e lá existia um braço que flutuava em sua frente. Quando Lee tocou naquele braço, memórias do seu pai veio em sua mente, e seu pai deixou aquelas memórias programadas para que ele pudesse ver. E o seu pai conta que ele é um soldado revolucionário, e quando eles descobriram que o Império estava tentando criar um deus artificial, o seu pai foi designado para destruir aquele monstro antes dele ser criado. E com receio deles reconstruírem, o seu pai resolveu levar o braço direito daquele deus artificial com ele. Mas agora o Império está tentando reconstruir esse deus de novo. E o seu pai pede desculpa a Leon dele saber a verdade só agora, e do motivo deles terem morrido. E ele pede para Leon usar o braço do deus artificial para ajudar os mais fracos. Redman. Para proteger a humanidade dos perigos da natureza implacável, uma nova nação foi feita, chamada Lua Azul. Um lugar onde todos eram felizes, já que o governante era muito gentil e sábio. Só que a ganância humana não permitiria que a bondade vivesse, assim iniciando um golpe de estado. O mundo que era lindo agora é banhado em guerras, incontáveis números de corpos que se perderam naquele banho de sangue. Tudo o que restava para as pessoas era esperar suas mortes, até que aquele dia aconteceu. Um homem utilizando uma máscara vermelha derrotou os líderes dos rebeldes. Como ninguém conseguiu presenciar o rosto do Salvador, passaram a chamá-lo de Redman. Mesmo depois de 100 anos, essa história se passou a ser contada para todos. O diretor de um orfanato fazia questão de contar essa história para os seus alunos. Todas aquelas crianças eram descendentes de rebeldes. Por serem descendentes deles, eles foram lançados nas favelas, para que morressem de fome. Mas o diretor resolveu criá-las, a fim dessa bondade que ele estaria dando para elas, que quando elas crescessem, transmitisse essa bondade para outras pessoas também. Aquele trabalho era muito difícil para uma pessoa só. Mas o diretor tinha um assistente que os alunos chamavam de Professor Kim, que era o encarregado de alimentar os alunos. Kim era uma pessoa gentil, que sempre queria o melhor para as crianças. Mesmo nos dias mais difíceis, ele sabia que tudo que ele fazia não tinha preço, era pelas crianças. O diretor tinha uma máscara vermelha em seus aposentos. E sempre alguns alunos iam lá e pegavam essas máscaras para brincar de Redman. E Kim ensinava para as crianças que pegar coisa que não é seu é ruim. Mas sempre que Kim tocava naquela máscara, o seu sangue gentil ficava frio. Por sorte, o diretor chegou ali e pegou a máscara de volta. Só que esse dia apenas começou. Vendo que iria chover, o diretor chamou Kim para recolher as roupas com ele no varal. Por causa daquela chuva brutal, eles ficaram sem luzes. Mas eles ainda estavam procurando o resto das crianças. Só que uma delas veio toda suja e disse que um homem acabou pegando as outras crianças. E um cientista maluco estava roubando as crianças nas favelas para levá-la para a nova Lua Azul. Vendo que aquela situação seria muito ruim, o diretor mandou Kim ele fugir com as crianças. Só que aqueles caras sujos atiraram no diretor. E por tabela pegaram o Kim no meio. Kim, antes de morrer, tudo que ele sentia era arrependimentos por não proteger as crianças. Mas o diretor, utilizando suas últimas forças, colocou a máscara no rosto de Kim. E algo que dormiu por 100 anos acabou sendo acordado. Com uma raiva inimaginável que Kim sentia naquele momento, ele destroçou aqueles dois homens. Infelizmente, as outras crianças já tinham ido embora. E essa foi a maldição que Kim ganhou. Ele só pode tirar a máscara assim que ele resgatasse as outras crianças, antes que algo ruim aconteça com elas. Eu estou preso no mesmo dia há mais de 3.000 anos. Os humanos não prestaram atenção na Bíblia e ignoraram o Apocalipse.
E o dia do juízo finalmente aconteceu. Milhares de portais apareceram e deles vieram monstros que só eram mencionados em livros antigos. E sem nenhuma chance, os humanos já estavam beirando a extinção. Só que Deus teve pena dos humanos e deu uma chance deles contra-atacar. E essas pessoas eram chamadas de despertados. Pouco a pouco, os humanos começaram a se recuperar daquela aniquilação. Só que sem nenhum aviso, 5 anos depois, todos os humanos começaram a ser transportados para um mundo chamado de Mundo Sombrio. E a única chance de você sair de lá era derrotando bosses. Uma equipe de 4 pessoas enfrentava uma horda de monstros, mas não bastava o quanto eles lutassem, mais e mais deles vinham. E dentre eles estava o nosso prota, Lu Fang. Por ele ser nível 1, eles não queriam libertá-lo do escudo, mas Feng ele implorou para que eles libertassem ele dali. Por causa da teimosia deles, eles quase morreram. E como Feng insistia muito, a maga resolveu soltá-lo do escudo que mantinha ele seguro. E em questão de segundos, ele destruiu todos os monstros ali. Mas como um novato nível 1 conseguia bater de frente com um monstro de rank C? Feng nos conta que ele viveu nesse mundo por mais de 3.000 anos, e ele sempre revivia no mesmo dia. Não importava se ele morresse ou ele concluísse aquela fase, ele sempre retornava no mesmo dia. E depois de muito tempo vendo seus amigos morrerem e se sacrificando por ele resolveu entender mais um pouco sobre aquele mundo, assim se aperfeiçoando nos mínimos detalhes daquele mundo. E dessa vez ele ia usar todo o seu conhecimento para tirar aquelas pessoas da sentença de morte deles. Feng, nesses 3.000 anos fazendo um reboot, ele conheceu muitas pessoas. Para que ele fique em paz, mesmo retornando do zero, ele precisaria salvar todas aquelas pessoas que ele considerava como família para ele. E após salvar todo mundo ali, ele resolveu deixar eles no lugar seguro. E Feng foi correndo aonde o boss estava. Como ele já lutou com aquele boss várias vezes, ele conhecia todos os pontos fracos daquele boss, assim facilmente derrotando ele. E aquele boss dropou um item de rank S. Feng ficou muito triste sabendo que quando ele abrisse os olhos de novo, ele retornaria do zero. Então aquele item seria inútil para ele. Mas quem prendeu ele naquele loop resolveu soltá-lo, fazendo ele retornar para sua casa. Feng ele perdeu seus pais em um acidente de carro, e tudo que ele tinha era sua irmã que ficou paraplégica. E não foi só a solidão que ele teve que aturar, e sim a solidão de não ver sua irmã no momento mais frágil que ela precisava dele. E depois de matar a sua saudade com ela, ele vê na TV o herói número 1. E ele sabia o segredo daquele herói. Na verdade, aquele herói, ele era um demônio, que após ele ser forçado a entrar no mundo das sombras, esse herói acabou sendo ferido. Ele acabou drenando os poderes dos outros despertados. Assim, ele acabou se tornando um deus demônio. Dessa vez, Feng ia usar todo o seu conhecimento para não deixar isso acontecer mais. Mas antes, ele precisava ficar forte, já que ele sempre retornava ao nível 1. Nesses 3.000 anos, ele conquistou várias pessoas e ele sabia vários segredos das pessoas. Então ele precisava montar uma equipe. Ele resolveu reunir todos os seus companheiros que ele conheceu e ele lutou ao lado. Para assim eles ficarem fortes o bastante no passado para quando chegar no futuro eles conseguirem derrotar o herói número 1. Mas ele só tem uma semana para isso, antes que a torre comece a forçar forçadamente as pessoas para o mundo da sombra. Eu era mais forte que o herói e escondia meu poder. Desde novo, o nosso prota ele era igual a gente. Ele curtia ler mangás, mas o estilo favorito dele era de super-herói. Mas ele não curtia os heróis. Eles curtiam personagens que ficavam nas sombras, mas eram tão fortes quanto os heróis. E Urian, assim que ele ficou mais velho, ele resolveu ser o herói invisível, ajudando as pessoas antes que elas notassem sua presença, vivendo uma vida como o herói das sombras. E voltando para sua casa depois de mais uma conquista, Urian foi atropelado por um truque-sama. Como ele sempre ajudou os outros sem pedir nada em troca, apenas nas sombras, ele recebeu uma nova chance de reencarnar. Todos os deuses queriam tê-lo em seu mundo, ao ponto de sua fama ser tamanha que a deusa Essia lhe concedeu um desejo. Ele poderia reencarnar no mundo dela como qualquer coisa, como um herói, como Lorde Demônio, um dragão, o que ele quisesse. Mas Urian tinha algo que ele queria. Ele queria ser uma pessoa forte, porém invisível. Ninguém sabia que ele existe. Devido à tamanha bondade que ele demonstrou no seu mundo anterior, a deusa concedeu ele esse desejo. Só que ela levou muito ao pé da letra. Urian seria o cara mais forte daquele mundo, mas se alguém visse ele usando seus poderes, o coração dele iria explodir. Só que antes que ele pudesse falar para ela que ele não queria isso, ele queria ser só o cara mais forte, ele foi mandado para o outro mundo. Ele acabou reencarnando como um plebeu. Quando ele tinha 9 anos, ele entendeu uma coisa: ele poderia matar qualquer monstro que ele quisesse, que a maldição não afetaria ele. Além de ter essa vida secreta, Urian ele é um órfão. E mesmo sendo uma pessoa mais forte daquele mundo, ele tinha que aceitar as humilhações do dono do orfanato. Mesmo ele desejando muito matar o dono da estalagem, ele não queria. Ele tinha que se controlar pela sua irmã, ela que ensinou ele que pessoas ricas, para preencher os seus egos vazios, dão comida às pessoas mais pobres. Mas infelizmente tudo que eles ganhavam ia para o dono do orfanato, fazendo eles terem que comerem batatas. Só que mesmo aquela situação sendo precária, eles se sentiam felizes, já que eles tinham uns aos outros. Só que no dia seguinte o dono do orfanato falou que ela seria adotada. E Urian seria feito de sacrifício para o lobo demônio, para que o lobo não atacasse a vila. Mesmo aquela situação sendo difícil, eles não puderam fazer nada.
Yuri já estava esperando o lobo demônio aparecer, já que ele tinha força bastante para matar aquilo. Mas ela acabou aparecendo dizendo que ela ia trocar de lugar com ele. E ela mandou Yuri viver uma vida feliz e lembrar da sua memória de como ela se sacrificou por ele. Porque ela descobriu que ela, na verdade, ela não seria adotada, ela seria vendida para um bordel. Então ela preferia morrer do que ter uma vida assim. Mas na verdade o monstro não era um lobo, sim o dono da estalagem. O que ele fazia? Ele pegava as crianças, levava na floresta, arrancava os órgãos, deixava para os animais comer e vendia os órgãos no mercado negro. E ela ficou puta, foi pra cima dele. Como ele era grande e mais forte que ela, ele quase a matou. Yuri não podia fazer nada, já que seu coração poderia explodir se ele visse o Yuri usando os poderes. Mas vendo aquela situação, Yuri resolveu dar um soco muito forte nele, a ponto de ser um soco imperceptível. E foi nesse momento que ele percebeu que se ninguém visse ele usando sua força, ele poderia lubridiar a maldição.